Graça e paz, povo de Deus, tudo bem? Aqui o pastor Alarico Neto, trazendo uma palavra para vocês, amém? O que pensar sobre profecia? Quem já recebeu aí uma profecia? Muitos têm curiosidade acerca desse tema. Nós vivemos em um tempo onde muitas pessoas na igreja elas gostam de ouvir profecias a seu respeito. Muitas delas migram de um lugar para o outro, buscando ali uma direção de Deus, o que Deus tem a falar com ela. A maneira como Deus mais fala com a gente é através da palavra, né? A maneira mais segura é através da palavra. Mas muitas vezes as pessoas elas têm dúvidas a respeito de alguns detalhes, né? E acabam procurando profecias para trazer uma direção, né? O que a Bíblia fala sobre profecias? Profecia, ela vem da palavra hebraica nabi, que é derivada da raiz verbal nabal, que quer dizer aquele que anuncia mensagens de Deus, anunciador, declarador, né? Então, entendemos a profecia como sendo uma iluminação de Deus acerca de um discernimento, né? Sobre uma situação, sobre uma pessoa, sobre uma nação, né? Esse dom é importante a gente entender que ele não possui autoridade divina para doutrinar ninguém. Nós temos que ser doutrinados pela palavra do Senhor. Já pensou se alguém aí diz ter recebido uma revelação que para agradar a Deus, para ir para o céu, para ser santo, você, sei lá, não pode cortar a unha, né? Alguém recebeu esse tipo de revelação. Então é complicado a gente fazer de uma revelação uma doutrina, né? Que não esteja respaldada e alinhada com a palavra de Deus. Também a profecia ela não serve de direção espiritual para uma igreja. Por isso que Deus dá pastores, líderes para uma igreja, para que estes tragam uma direção para a igreja. E sempre quando Deus traz uma profecia acerca de uma direção, geralmente Deus faz isso para testificar o coração do pastor, de um líder, ou daquele que tem autoridade para dar um destino para aquele grupo, né? Então, mas ela em si mesma não pode ser usada única e exclusivamente como uma direção, né? Espiritual, às vezes como uma testificação. E também ela não tem uma função administrativa ou de governo, né? Dentro da igreja ou dentro daquele grupo. Deus ele relega algumas coisas para nós e cabe a nós tomarmos algumas decisões básicas acerca de administração e de governo. Claro que Deus nos dá sabedoria para isso e em alguns casos até mesmo uma direção, através de um sonho, através de uma visão, através de uma palavra que queima no coração, né? Mas sempre testificando e nunca como única fonte, né, de decisão. Mas o que a Bíblia fala sobre profecia? Em 1 Coríntios 12, verso 1 diz que nós não devemos desconhecer os dons espirituais, ao contrário, nós como igreja devemos conhecer os dons espirituais. 1 Coríntios 14, verso 1 diz que nós devemos buscar com zelo os dons espirituais, exercê-lo, né, com zelo e fervor. Em 1 Coríntios 14, verso 5, Paulo diz que gostaria que todos profetizassem. E no verso 26 diz que é para a edificação da igreja, porque a palavra de Deus, o anúncio da mensagem de Deus, ela traz uma edificação para a igreja. Em 1 Coríntios 14, verso 39, Paulo nos anima a aperfeiçoar o dom através do seu exercício. Ele nos orienta a exercitar o dom, nos mostrando que caminhar no dom exige progressão e maturidade. Progressão e maturidade. Então, muitas das vezes quando nós começamos a nos mover no dom, há muita imaturidade, há muitos equívocos. E com o tempo, né, quem se move nesse dom vai amadurecendo, vai aprendendo a lidar com isso. Vai adquirindo maturidade e experiência. E tudo isso para edificação. Em 1 Coríntios 13, no verso 9, diz que em parte conhecemos e em parte profetizamos, nos mostrando que há uma mistura entre o intelecto humano e a inspiração divina, entre o conhecimento humano e a revelação divina. Então há essa mistura dentro do dom de profecia e até mesmo ali de uma mensagem de Deus para a igreja, há essa mistura. Tem muitas pessoas que quando vão pregar, por exemplo, eles não lêem a Bíblia, eles querem chegar na hora, abrir ali. Claro que tem pessoas que
tem habilidade para lidar com isso, cada um com seus mistérios, né? Mas a grosso modo a gente vê pessoas às vezes até inexperientes tentando fazer isso e às vezes não consegue, né, transmitir uma palavra clara e uma palavra que realmente traga um entendimento, né? Porque em parte profetizamos, em parte conhecemos. Então Deus usa o conteúdo que nós temos dentro daquilo que Ele quer manifestar. Então, se há participação do homem nesse processo, no conhecimento do homem, nós podemos ter alguns equívocos no ato de profetizar, de acordo com a nossa cosmovisão, com a nossa cultura, com o nosso nível de maturidade. Então, se há uma participação do homem nesse ato, então há uma possibilidade de alguns equívocos. E 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 20, Paulo nos dá uma instrução muito importante que ele diz assim: não desprezeis as profecias. E no verso 21, todavia ele diz: porém examinai, examine todas as evidências daquilo que foi falado e retenha o que é bom. Então Paulo nos dá um discernimento muito importante acerca de como receber, né, uma palavra profética, uma direção, uma mensagem de Deus. E no verso 22 ele diz: se abstenha de toda forma de mal. Porque muitas pessoas, principalmente hoje nós vimos muitas pessoas, não só hoje, mas desde o Antigo Testamento você já via isso, nos profetas que se opunham a Elias, a Micaías e tantos outros profetas, né, do Velho Testamento, que é a questão de usar a profecia para bajulação, usar o dom de profecia para manipulação, para fazer valer a nossa vontade, as nossas impressões, os nossos gostos pessoais, aquilo que nós pensamos como, né, profetas. Muitas das vezes queremos imprimir como sendo ali uma revelação. Então é quando a profecia é usada como manipulação, e isso é algo terrível, né? Isso é maligno e é muito perigoso. E lá em 2 Pedro 1, verso 21, diz assim: porque a profecia nunca foi produzida pela vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então a profecia ela não nasce da gente, ela nasce de Deus dentro de uma inspiração divina. E às vezes é complicado quando as pessoas sempre esperam que aquele que se move no dom da profecia, né, tem uma palavra ali o tempo todo, porque é uma inspiração. E às vezes Deus não vai falar nada, e às vezes a pessoa não tem nenhum insight, nenhuma direção, nenhuma palavra, né? Então, diante de tudo isso que nós temos visto, aponta aqui para, dentro dessa questão que Pedro fala lá na segunda carta dele, capítulo 1, para a infalibilidade da palavra de Deus, né, acerca daquilo que os profetas falaram, em resumo, né, de uma maneira bem óbvia, a respeito de Jesus Cristo, né, que realmente se cumpriu tudo que os profetas falaram, se cumpriu na vida de Jesus. E agora, é claro, tem outras profecias acerca da nação de Israel e acerca de outras situações também, né? Agora, toda essa manifestação é para revelar o maior mistério de Deus, que é Cristo em nós, a esperança da glória, a esperança da salvação. Esse é a maior profecia, a maior revelação que Deus traz para o homem. O apóstolo Paulo enfatiza muito isso, e ali em Colossenses 1, no verso 27, ele diz: Cristo em nós, a esperança da glória, é a revelação dos mistérios que Deus manteve oculto por séculos, mas que foi dado ao nosso conhecimento, né? Glória a Deus por isso. Então, continuando a falar sobre profecia, Deuteronômio 18, né, no verso 21, diz a palavra do Senhor assim: mas talvez vocês se perguntem, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Presunção é quando a gente acha que é Deus que está falando, presume que é Deus que está falando, mas na verdade é algo que brota do nosso coração ou da nossa imaginação, do nosso subconsciente, enfim, de nós mesmos. Tem origem em nós e não em Deus. Então nós nunca vamos experimentar 100% de acerto. Por isso que quem ouve a profecia tem que analisar o que foi dito, porque nós encontramos também um problema de tempo. Tem profecias que ela tem um tempo definido para se cumprir. Tem profecias que têm uma condição pré-estabelecida para se cumprir. Muitas vezes erramos querendo acertar e presumimos que Deus está falando algo, quando na verdade Deus não está falando, é algo que brota do nosso próprio coração. E a Bíblia já diz que o nosso coração é enganoso, né? Mas isso não faz de nós falso profeta.
O que é um falso profeta? Um falso profeta é uma pessoa que conduz as pessoas ao erro. Geralmente está ligado isso a heresias, a doutrinas hereges, tirar o foco do arrependimento, da salvação, tirar o foco do evangelho, do papel de ser igreja, para começar a colocar o foco em coisas aqui deste mundo, em distrações, motivações erradas e tantas outras coisas que não nos acompanham pela eternidade, né? Nos distrai com aplausos, com ambições, com avareza e com tantos outros desejos da carne, né? Nos leva a buscar, a satisfazer o desejo da carne, a ter uma vida boa aqui e agora, e nos leva a esquecer da eternidade. Então a maior característica dos falsos profetas é nos desviar dos propósitos eternos de Deus. E então quando nós nos deparamos com uma profecia errada, nós podemos chamar isso de uma falsa intuição ou até de uma palavra, né, falsa, mas não um falso profeta. Às vezes, verdadeiros homens de Deus podem sim trazer uma palavra falsa, uma palavra equivocada. Por isso que nós devemos julgar, nesse caso, a palavra. E ali em Lucas, no capítulo 2, nos dá um discernimento muito bom acerca do que fazer quando recebemos uma profecia, um insight, uma direção, uma revelação de Deus. Diante de tudo isso que foi falado, como nós devemos nos comportar diante de uma profecia, de algo que nós presumimos que Deus está falando na palavra, ou que alguém chega lá e revela alguma coisa para a gente. O que a Bíblia nos orienta, né? Diante de todos esses versículos aqui que já foi lido, principalmente de 1 Tessalonicenses e de 1 Coríntios. Não despreze a profecia, não descarte, mas também não abrace, mas guarde no coração e ore a respeito disso. Então não despreze, não abrace de imediato, guarda no coração e ore a respeito disso. Foi esse o comportamento que Maria teve quando Jesus nasceu e os 3 reis foram lá adorar Jesus e trouxeram ali palavras proféticas acerca do menino. No verso 19 de Lucas capítulo 2, a Bíblia diz que Maria guardou aquilo no coração. Também quando eles perderam Jesus e voltaram depois de 3 dias, encontraram ele conversando com os sacerdotes no templo, ali Jesus falou algumas coisas ali, e no versículo 51 ainda de Lucas 2, diz que Maria também guardou aquilo no coração. E é assim que nós devemos lidar a respeito da profecia, de uma proclamação profética, de uma palavra profética, de um sonho, de uma visão, ou seja lá qual for a forma que Deus esteja usando para lhe dar uma direção. Nós temos que guardar aquilo no coração, considerar, mas também esperar receber outras testificações, porque quando é Deus que está falando, sempre Deus vai falar a mesma coisa, talvez de uma forma diferente, através de meios diferentes, circunstâncias diferentes, mas que acabam testificando a mesma direção. Então, espere discernir se foi Deus quem falou ou não, se foi uma presunção do coração de alguém, às vezes até alguém que lhe ama. Espere discernir o tempo da profecia, isso também é importante. Então, primeiro, guarde no coração, analise, não despreze, não abrace, mas guarda no coração, deixa ali em stand-by, né? Observe, espere testificação. Segundo, procure discernir se foi Deus que falou ou não. Terceiro, espere discernir o tempo, porque tem profecias que tem um tempo certo para se cumprir. E em quarto lugar, procure perceber, discernir se ela é condicional ou não, porque tem palavra, tem a direção de Deus que só se cumprirá na nossa vida de uma forma condicional. E em quinto e último lugar, caminhe de encontro com aquilo que Deus falou. Caminhe de encontro com aquilo que Deus deu a direção. Muitas das vezes Deus fala com a pessoa que vai usar ela, que vai fazer dela, sei lá, um pastor, um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas a pessoa acaba não caminhando de encontro. No meio a esse caos agora de pandemia, a gente vê tantas profecias, tantas palavras, tanta gente falando sobre tantas coisas, né? Pensar diante de tantas profecias nesse tempo de caos e disputas. Primeiro, né? Ore e busque proteção divina para que Deus te poupe, caso isso possa acontecer, ou que Deus te dê forças para passar por aquilo, porque tem coisas que Deus vai nos levar a passar. O próprio Cristo orou ao Senhor, né? Senhor, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Ou seja, se eu tiver que beber desse cálice, que o Senhor me ajude, me dê força, né?
E afinal, né, nós somos propriedade de Deus. O apóstolo Paulo ele diz: quer vivamos, quer morramos, né, quer na carne ou fora da carne, no corpo ou fora do corpo, nós somos de Deus. E isso é o mais importante, é você saber e ter plena paz que você é uma propriedade de Deus, você pertence a Deus, você é dele. Não importa o que aconteça com você, você está nas mãos de Deus. E isso trará para você paz e segurança, mesmo que venha passar pelo vale da sombra da morte, né, como salmista. Então, tenha plena paz no seu coração, cuidado com tantas revelações, né, e profecias nessa época de tanto caos, e busque a maior revelação manifestada de Deus, que é a sua palavra. Essa é infalível. Deus te abençoe. Graça e paz.